Salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Poli. Ainda na linha do mundo muda, nessa semana, o Cuca se viu obrigado a se pronunciar sobre a condenação por crime sexual que ele teve em 1987. Olha quantos anos se passaram desde a condenação. O Cuca seguiu sendo jogador de futebol, ganhou a Copa do Brasil pelo Grêmio 89, jogou no Palmeiras, vestiu grandes camisas do futebol brasileiro, virou técnico, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores. E esse assunto sempre esteve presente na vida do Cuca, mas não havia uma reação de torcedores, como a gente viu nesse momento, e que levou o Cuca a se ver obrigado a dar um pronunciamento sobre isso, no caso no Portal UOL. Na verdade, eu acho que o que aconteceu, esse tema foi levantado não por causa do Cuca, mas sim por causa do Robinho. O caso Robinho, que que o Santos tentou contratar quando o Cuca era técnico do Santos, aí ficou evidente que já havia que o histórico seria mencionado, né? Nesse momento em que as mulheres estão empoderadas e ganhando espaço, muitas delas se sentiram, a grande maioria se sentiu muito ofendida primeiro com a ausência de discurso do Cuca e segundo com o fato dos clubes continuarem a contratar o Cuca. Mas olha que contradição também, né? A gente está falando de um crime que realmente já prescreveu, ele já não teoricamente ele não é condenado a nada. E aí eu fico me perguntando, será que a gente pode ser juiz eterno disso também, né? O Cuca trabalhou com muitas das pessoas que a gente, contigo, né, Rizek, na Copa de 2018. Isso não era um assunto, né? Talvez fosse uma falha nossa não ser um assunto, né? Mas o fato é que o caso Robinho trouxe isso à tona e forçou o Cuca a dizer isso. E aí nós vemos hoje uma grande divisão, né? As pessoas não aceitam, de certa maneira, também a prescrição do crime. Não querem, acham que é um crime tão horroroso, e né? Que a gente não sabe lidar com isso. A verdade é essa. Eu acho que não tem fórmula para lidar com isso. Antes de mais nada, assim, informação, sem juízo de valor, né? O Cuca é condenado por um crime sexual que é praticar sexo com menor de idade. Ele não é condenado por estupro, tecnicamente falando. E eu não vou aqui julgar, porque eu não vou fazer papel de justiça, se esse crime do qual ele foi condenado, se ele é menos grave, mais grave do que outros. Eu estou apenas informando. O crime do qual ele é condenado é praticar sexo com meninas, com uma menor de idade. Por isso ele pegou 15 meses 15 meses, exatamente. De cadeia. Ficou preso um mês, voltou para o Brasil, a Justiça Suíça entendeu que a pena prescreveu. Só um detalhe que é importante. Pela pena, o Cuca e o Henrique pegaram 15 meses e o Fernando pegou 3 anos. Perfeito. Porque o Fernando praticou sexo com a menor de idade. O Cuca e o Henrique estavam na cena do crime, dispostos a praticar sexo com a menor de idade e não praticaram sexo com a menor de idade. Perfeito. Por isso, a pena deles é de 15 meses e a do Fernando é de 3 anos. E o Chico, que é o goleiro, o Eduardo, o nome dele, Eduardo, o apelido era Chico, foi goleiro do América depois. O Chico pegou 2 meses de cadeia porque ele ficou como cúmplice na porta do quarto. Esse é o episódio. Acho que tem um erro também da imprensa nesse período. Tem um erro grosseiro da imprensa gaúcha em 1987, que foi machista, que foi misógina, que foi defensora dos criminosos. Tudo isso é verdade. Agora, também tem um erro de passar 34 anos denunciando um crime de estupro quando a condenação não foi por estupro. Eu acho que as palavras têm que ser muito... O caso é gravíssimo. Ninguém está dizendo aqui que o caso não é grave. Mas a palavra tem que ser usada com a certeza da palavra. E a condenação não foi por estupro. Foi por participação num crime sexual. De certa maneira, repito sempre isso aqui, o caso é muito grave. É muito grave. Isto à parte. Quando se trata de o caso Cuca, a gente está colocando o Cuca como refém do seu próprio sucesso nesses 34 anos. Porque o caso não é o caso Cuca.
O caso se chamou o escândalo de Berna e foi o caso que envolveu os 4 jogadores do Grêmio. Só virou o caso Cuca porque pouquíssima gente se lembra do Fernando, do Chico e do Henrique. Uma correção aqui. O Paulinho Paiacán foi acusado de ter violentado uma estudante branca. E há contradições depois no processo dele. Ele faleceu recentemente. A revista Veja é acusada de erro jornalístico na matéria que publicou com a capa O Selvagem sobre Paulinho Paiacán, que deu o apelido ao Henrique Paiacán por causa desse episódio. O caso é dos 4. O caso não é do Cuca exclusivamente. Então, mas o fato, PVC, você tem total razão, mas é que agora, em 2021, por conta desse fato, houve campanha de torcedores do Atlético contra a contratação do Cuca, né? Não, e a questão é, e aí é uma pergunta que eu não tenho resposta, eu acho que o Cuca, de certa maneira, está pagando pelo que fez, mas é correto cancelar o Cuca para sempre, nunca mais contratá-lo para ser treinador de futebol e exercer sua profissão por causa disso? É uma pergunta, uma grande interrogação. Muita gente acha que né? Tanto que rolou essa campanha. Então, assim, é como se o fantasma que estava dentro do armário voltou para assombrá-lo por causa de uma decisão que ele e os outros 3 tomaram quando muito jovens, né? O que não passa pano algum para isso, né? Assim, mas realmente era outro mundo e era outra imprensa e era outra cobertura. O tempo que vai. E era outra sociedade, né? O que eu achei, eu escrevi sobre esse caso porque eu fui setorista do Corinthians e eu fiz algumas matérias sobre o Henrique, que era titular do time. Então, assim, não é correto dizer que esse caso nunca veio à tona. Não é verdade. Tem matérias sobre o caso na Placar, no Estado de São Paulo, na Folha, na imprensa gaúcha. Isso foi abordado amplamente à época e seguiu colado esses personagens na história do futebol. Mas passaram-se muitos anos. Assim como quando a gente fala do Mike Tyson, nem sempre é colocado Mike Tyson, condenado por estupro. Né? Mas são vários esportistas que têm condenações por crimes sexuais. Fato é que essa questão veio à tona. E acusações. E acusações, só que te interromper. O Kobe Bryant teve uma acusação também. Exato. Cristiano Ronaldo também tem uma acusação. Também tem uma acusação. Muito bem, amigos. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia. Na segunda-feira estamos de volta. Um abraço ao Poli, ao PVC e a você, querido ouvinte. Um fim de semana de muita saúde, esperança e até a próxima. Tchau.